Sónia, Olá, Antonella. como estás? Estou bem, obrigada, estou muito bem. Comprei uma bicicleta e pareço uma criança, estou-me a sentir assim, É, uhul! ainda por cima já chegou a primavera. É, já chegou mesmo. E tu, como é que estás? Estou ótima. E então, obrigada por aceitar este convite mais uma vez, né, nessas nossas conversas, que sempre tão Obrigada, eu. agradável de ter. Então, aqui para quem é a primeira vez que estiver no podcast, coisa que é difícil, não é? Que já és muito famosa, Uh, mas vou te espera. apresentar um bocadinho, depois apresentas-te tu. E a seguir a te apresentar, vou-te já lançar a primeira pergunta, porque o tema do podcast de hoje é um pouco como, em, como conciliar, não é conciliar, mas como conseguir ultrapassar os desafios de organizar uma cozinha saudável, não é? Porque Uhum. é inevitável, quando queres cuidar da tua saúde, tens que ser tu a que confecciona a maior parte da tua alimentação. E isso implica estar mais tempo na cozinha. Agora, como é que conciliamos isso com o nosso dia a dia? Portanto, entretanto, Sónia Jordão é professora de culinária macrobiótica, tem um curso anual de culinária macrobiótica, é também professora formadora no Instituto Macrobiótico de Portugal, é colaboradora convidada por mim em vários cursos de saúde integral da mulher, a nutrição vegan, etc. E tem uma página web muito gira chamada soniajordan.com, que vamos relembrar no fim deste episódio. É também coach, não é, de nutrição integrativa e acompanha as pessoas nas Uhum. mudanças de estilo de vida e etc. E pronto, Sónia, lanço-te já esta pergunta, se quiseres adicionar alguma coisa mais sobre ti e começar já a ver como é que podemos responder esta pergunta. Como é que conciliamos realmente a nossa falta de vontade e falta de tempo, às vezes ambos, com o fato de termos que confeccionar os nossos alimentos. Sim, olha, antes de mais quero agradecer-te uma vez mais por me convidares para o teu podcast, muito obrigada e pronto, admiro muito o teu trabalho e para mim é sempre um prazer enorme colaborar contigo. Acho que é recíproco, não é? E pronto, esta é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Agora, relativamente a esta questão que me colocas, eu percebo que hoje em dia estamos muito habituados ao facilitismo, muito, não é? A partir da Segunda Guerra Mundial as coisas começaram a ser refinadas e empacotadas para quê? Para reduzir o tempo na cozinha e permitir que as pessoas trabalhassem mais horas. Tenho aqui o meu gato, que quer sempre passar mais horas, e estar mais tempo a fazer outras coisas. O que é certo é que cada vez mais percebemos que quando a comida é muito rápida de preparar, e não é fresca, depois não traz benefício para a nossa saúde se continuarmos a fazer desta forma só para poupar tempo, porque depois começamos a pensar, mas o que é ter tempo, não é? Ao fim de uma dada altura, ter tempo é também estarmos bem, estarmos a viver o momento presente. Comendo alimentos que vêm diretamente da terra, nós aí conseguimos ter maior presença, maior bem-estar, maior plenitude. Se comemos comida muito rápida, empacotada, quimicalizada, processada, congelada, começamos a ter uma nutrição mais superficial e começamos a viver a nossa vida de uma forma também mais superficial. E se calhar ficamos ao telefone horas a fio e ao computador e não reparamos que estamos a perder tempo, mas quando vamos para a cozinha, onde deveríamos efetivamente investir o nosso tempo, porque é daí que vem a nossa nutrição, não a única, mas uma das mais importantes, achamos que é uma perda de tempo estar na cozinha e se calhar estamos no Facebook uma hora sem nos apercebermos porque o tempo passa, nós nem damos conta. Então eu só queria fazer esta breve introdução para nós percebermos que efetivamente, como tu disseste muito bem, a partir do momento em que nós escolhemos consumir alimentos de boa qualidade, isso requer mais algum tempo na cozinha porque requer que sejamos nós a prepará-los.
É evidente que hoje em dia e cada vez mais há ótimas opções de supermercados e biológicos e comida já preparada de boa qualidade, mas não há nada, mas nada que se compare à comida que nós fazemos em casa. Sabemos todos os ingredientes, está-me a dar beijinhos, sabemos todos os ingredientes que estamos a colocar lá, sabemos efetivamente a qualidade de tudo aquilo que estamos a confeccionar. Agora, como é que eu, por exemplo, tenho que falar da minha experiência própria, não é? Porque é só isto que eu posso transmitir às pessoas, que é aquilo que eu vivo na minha vida. Oh, Mizinho, ele quer vir para o meu colo. Está muito carinhoso. Está carinhoso, mas está a dar trincas ao mesmo tempo. É assim um misto. Então, eu tenho que o tirar daqui, que ele está assim a passar-se um bocadinho da cabeça. Pronto, foi para o chão. Então, o que é que eu costumo fazer no meu dia-a-dia para otimizar tempo e não para passar o dia todo na cozinha, não é? Essencialmente, quando se fala de alimentação mais saudável, fala-se em cereais que não são refinados, como a cevada, o centeio, a quinoa, o trigo sarraceno, o arroz, a aveia, não é? O milê. Eles até cozinham um bocadinho, ou seja, não cozinham tão rápido como os cereais refinados, mas depois o valor nutricional que um cereal integral tem, comparativamente com um cereal refinado que já não tem a casquinha, é o dia e a noite, não é? Claro que qualquer coisa que demore mais tempo a cozinhar, nós temos que perceber que não é o final, não é o fim do mundo. Nós só temos é que otimizar. Ainda por cima tem que ser demolhado, ai que chatice tão grande. Tem que ser demolhado, tem que cozinhar mais tempo. Mas a única coisa que eu faço assim, só para começar, é cozinhar o cereal em maior quantidade. Em vez de cozinhar só para 1 ou 2 refeições, cozinho para 3 dias e não como sempre arroz integral, vou otimizando, às vezes como arroz, outras vezes tenho quinoa também cozinhada no frigorífico e então a cada dia vou alternando entre ou o arroz e a quinoa ou a cevada e a quinoa, imaginem, e tenho sempre a cada refeição algo diferente. E depois o que se junta a esse cereal, que o que deverá ser é proteína, neste caso, se falarmos da proteína vegetal, leguminosas, estamos a falar de grão, feijão, lentilhas, estamos a falar de ervilhas, favas, estamos a falar de termossos, estamos a falar de tofu, tempê, que podemos saltear, estufar, assar. O que é que eu faço? No início da semana, para além de cozinhar 2 cereais à minha escolha, para nessa semana consumir esses cereais de forma alternada, também vou escolher 2 ou 3 proteínas diferentes. Então, eu sei de antemão o que é que vou cozinhar, então demolho logo lentilhas e grão, por exemplo, ou faço feijão, grão, demolhar, e a lentilha laranja, por exemplo, como não tem casquinha, não preciso de demolhar, só para facilitar aqui um bocadinho. Então tenho ali logo 2 ou 3 leguminosas que vou cozinhar e posso depois, isto é um copo, mas imaginem que é um frasco de vidro, ainda bem quente, depois de cozinhar a leguminosa com a alga kombu, posso depois encher frasquinhos de vidro e ainda quente, fecho muito bem e viro ao contrário e fica a ganhar, portanto, fica fechado em vácuo. E posso ter no frigorífico uma série de frasquinhos de leguminosas que eu cozinhei em casa e sei muito bem com o que é que eu cozinhei, com sal marinho, com alga kombu, para ajudar na digestão. E então essas 2 coisas ficam pré-preparadas, o cereal e a proteína. Depois posso ter lá uma embalagem de tofu ou de tempê no frigorífico, eu até ando numa fase que já tinha feito anteriormente, mas agora voltei a fazer mesmo o meu próprio tempê, a fermentá-lo em casa, mas isto depois lá está, requer um bocadinho mais tempo. Isto depois com o tempo também a pessoa ganha gosto em fazer estas coisas só por si, mas eu já não vou por aí, não é? Vamos falar agora em otimização. Então, cereal e proteína já pré-preparados no frigorífico, se for tofu ou tempê, eu posso cortar aos bocadinhos, colocar alecrim, um fio de azeite, um bocadinho de molho de soja ou tamar e pôr no forno, ou pôr assim a reduzir num tachinho ou numa frigideira e ponho em tupperwares e já está pronto. Ou seja, eu só tenho que me preocupar a cada dia com os legumes, com as verduras em que cozinho naquele momento. Imaginem, uma cenoura e uma cebola salteado, até posso pôr um bocadinho de algas, e depois já tenho o cereal e já tenho uma proteína, é só escolher, e depois vou fazendo as combinações. Exato. E aí não passo 3 horas na cozinha, nem 2, e se calhar só passo
45 minutos, porque ainda tenho que arrumar a cozinha, porque não é só o confeccionar. Então há muitas formas, que hoje em dia até falam o batch cooking, que é otimizar o mais possível. E esta coisa das verduras que tu falas, eu também costumo também falar imenso de as verduras são antioxidantes, ajudam na regeneração celular, limpam o nosso sangue, são anti-inflamatórias. Então, mas verdes, brócolis, mas quando nós compramos as verduras, se as cortarmos aos pedacinhos, lavadas, e pusermos num saquinho de pano no frigorífico, para além de ganharem mais propriedades, porque são cortadas antes de serem confeccionadas, não perdem qualidades, como se possa pensar, ainda estão mais fáceis de usar, que eu chego a casa, depois é abrir o saquinho, já está lavado, é só pôr água a ferver e escaldar. Exato. Então, essa questão, né, que estás a dizer de ganhar algum valor nutricional é sobretudo válido no caso das crucíferas, portanto, Crucíferas. couves, brócolos e família. Não no caso das raízes, nem do nabo, nem da cenoura, nem da cebola, pelo contrário, perdem. Não é? Mas pronto, mesmo assim, quando já tens um legume já lavado, uma hortaliça já lavada, já preparada, já cortada, isso ajuda imenso. Eu até faço isso, por exemplo, com as cebolas. Eu detesto, sabes que eu detesto o cheiro de alho e cebola. Sim, já sei. Gosto deles comer nos cozinhados, mas o alho que bem, mas pronto. Então, às vezes, tipo, corto com aquela máquina picadora uma quantidade de cebola que sei que, pelo menos, se eu tenho que refogar entre aspas, mas se eu tenho que usar a cebola, já a tenho lá, porque eu detesto aquela coisa de ter que cortar a cebola, descascar e depois cheirar tudo a cebola. Eu detesto isso. Pode-se ter uns fresquinhos. Isso, no frigorífico tipo assim, fechado, para não cheirar mal. Não é ideal, mas pelo menos eu assim consigo. Há quem conserve com azeite, não é? Picam. Sim, pode. Tem azeite, o alho e a cebola. Eu nem ponho nada e toca andar. E outra coisa é o marinar também, marinar o tofu, por exemplo, marinar o seitan, de maneira que é só 2 saltos na frigideira e, não é? E pronto. Sabes que eu nem sequer marino nada. Não, eu sou sincera, eu sei que marinar ainda fica mais saboroso e se tiverem tempo façam, porque realmente faz diferença no sabor. Mas como eu normalmente não tenho grande oportunidade para isso, acredita que o facto de pôr a água até cobrir os quadradinhos de tofu ou de tempê e depois pôr o alho picado, pôr um bocadinho de alecrim ao tomilho, um bocadinho de molho de soja e um fio de azeite, se vai ao forno, aquilo vai reduzir aquele sabor, aquela marinada e absorve. Normalmente eu salto esse passo que acaba por salvar um bocadinho de tempo, mas também é uma forma de conservar o tofu. Imagina, tu cortaste, isto acontece, muitas pessoas perguntam, mas eu depois desperdiço porque depois não sei como é que é de conservar. Compras 500 gramas de tofu porque não havia mais pequeno e só queres usar metade. A outra metade que sobra, portanto tu fazes uma marinada e só usas metade daquilo, a outra metade fica dentro da marinada no frigorífico e aquilo conserva. Porquê? Porque tem sal, tem molho de soja, fica ali conservado naquela água saborosa. E fica ali uns 3, 4 dias até voltares a fazer tofu. Portanto, acaba por, essa marinada tem também esse efeito de, é bom para dar sabor, mas também conserva aquilo que vocês não usam e que fica no frio. Por exemplo, dentro de uma caixinha de vidro. Diz uma coisa, então, nós já estamos aqui a falar de, se calhar já mencionamos 3 ou 4 alimentos que há pessoas que podem não conhecer. Não conhecer, etc. É verdade. Então, essa, às vezes, é uma questão que deixa algumas pessoas de pé atrás em relação a assumir uma alimentação mais de base vegetal. E o receio de, agora é um mundo de coisas com nomes esquisitos, eu nem sei onde comprar, não sei cozinhar, não, acho isso não, isso não. Então, quando a pessoa fica, né, nesse receio, o que é que podemos fazer para que ela se sinta com mais referências próximas da sua cultura? Eu percebo a tua questão. Olha, por exemplo, o tofu, a maioria das pessoas que vêm às minhas aulas dizem no início, eu não gosto de tofu. Porquê? Porque a primeira vez que experimentaram cozinhar em casa não têm bem a noção de como é que se tempera o tofu, porque não é carne nem peixe que já tem sabor próprio e que basta pôr sal e que já fica com sabor. O tofu não tem praticamente sabor e temos mesmo que investir ao nível do molho de soja ou do tempero. Não tem que ficar salgado, mas umas especiariazinhas, umas ervas aromáticas e fica incrível porque absorve como uma esponja aquele sabor. Mas somos nós que temos que dar esse sabor. É como muitas vezes uma alface, não é? Que não tem sabor nenhum e nós não pudermos um vinagrete,
parece que não sabe a nada. É muito parecido. Agora, um passo muito interessante, e principalmente no início, Antonella, que eu acho que ajuda, é nós pegarmos naquelas receitas mais tradicionais, que toda a gente conhece, receitas típicas portuguesas ou assim mais convencionais, e utilizar ingredientes de base vegetal a imitar um bocadinho essas receitas. Por exemplo, eu como ovos ocasionalmente, e muitas vezes aqui em casa faço alho francês à Brás. Bem, toda a gente adora, porque faz lembrar o bacalhau à Brás. Imagina que eu faço um tofu todo desfeito com as mãos, ponho um bocadinho de curcuma, ou cenoura ralada e parece ovos mexidos, e estou ali na frigideira a saltear aquele tofu com a cebola picada e com a cenoura ralada e um bocadinho de curcuma, fica amarelinho, parecem ovos mexidos. E estas coisas até ajudam a que não seja uma experiência tão estranha, tão distante, que seja quase uma imitação das receitas tradicionais e que nos ajude a aproximar um pouco ou a abrir um bocadinho mais aqui a hipótese de experimentarmos coisas novas Sim. dentro daquilo que já estamos confortáveis, que são estas receitas de toda a vida, não é? A qualidade do tofu também incide, porque é Tão importante. a diferença entre o que, não é, o fresco das lojas de produtos naturais, que agora já muitos supermercados têm. A Auchan, por exemplo, já vi que tem as mesmas marcas que, por exemplo, o Shambhala, sim. a Shambhala, a Provida, etc. Agora, o tofu dos supermercados é... Aqueles que não estão no frigorífico, aquilo Ai, meu parece Deus, cortiça. Parece cortiça. E eu lembro que os meus pais compravam desse, porque ouviam-me falar do tofu, e então, como perto deles não há celeiros, não há nada, então eles compravam naqueles supermercados convencionais e tinham esses tofus nas prateleiras da comida mais saudável, mas não está no frio. Ou seja, é uma consistência seca. E eles diziam, a gente não gosta de tofu, filha, já experimentámos, e eu, quando vi a marca, não queria acreditar, e eu até experimentei uma vez e eu disse, não, é normal que as pessoas não gostem, não é? Então o ideal é que seja suave, que seja fresquinho, que esteja no frigorífico, que a validade não seja muito grande, porque isso também revela que não tem lá outros químicos associados para conservar, e que tenha uma textura suave e que a cor seja mais branquinha, não é? Que não seja uma coisa muito desidratada, porque depois há aqui uma grande questão, já que falamos aqui do tofu, o tofu é feito de soja, não é? Para quem não tenha conhecimento, é um queijo de soja, a soja é demolhada, cozinhada, triturada, e depois essa água, portanto a soja é espremida e sai a água dessa cozedura e a gordura da soja, não é? As propriedades da soja. E depois que se coloca um coalho, separa-se o soro da gordura. É como se faz um queijo tradicional, mas em vez de ser com leite de vaca é com bebida de soja. Mas a questão é, a soja deverá ser preferencialmente biológica, não é? Senão há uma grande probabilidade de ser transgénica. Não há na Europa, não é? Na Europa, só no Brasil. Então, na Europa não é permitida a importação de soja transgênica, a não ser para alimentar o gado, que esse sim acaba nas mesas das Mas depois é alimentar as pessoas com esse gado, não é? Exatamente, É porque o produtor de carne não tem que declarar na etiqueta que as suas galinhas, os seus porcos, as suas vacas comeram soja transgênica. Na Europa isso não é absolutamente uma questão. Mas pronto, a importação na União Europeia não é permitido o cultivo de soja transgênica, portanto, a partida, mesmo que não seja biológica, transgênica, não será, porque não é permitido na Europa toda. É permitida a importação de soja transgênica que vem da Argentina e do Brasil, mas só para os animais. Uhum. A partida, quando tu vês um tofu, é difícil que venha de uma soja não biológica, porque geralmente, por definição, as marcas, aqueles bons tofus, né, são, a partida são marcas biológicas e por isso a questão nem se coloca. Se vais a uma loja de produtos asiáticos, que eu às vezes faço isso, para encontrar alguns ingredientes um bocadinho diferentes, para situações muito pontuais, às vezes tem lá tofu, e eu normalmente não compro, sempre com essa questão de, olha, isto não é biológico, isto provavelmente, pronto, não sei a proveniência, não é? Exato, e as coisas que vêm da China, sobretudo, eu tenho algumas reticências. Mas estão a ser vendidos na Europa, cá está. Sim, mas não é sobre, se calhar, a partir da legislação deveria abranger e deverá abranger também esse tipo de produtos. Mas a questão é que o não biológico na China significa
que pode perfeitamente ter níveis elevados de chumbo, níveis elevadíssimos de pesticidas que aqui nem são permitidos, muitos contaminantes que, pronto, aqui, apesar de tudo, na União Europeia temos uma maior atenção a certas coisas e na China nem por isso. Portanto, lojas de produtos asiáticos realmente acho que não vale a pena para procurar esse tipo de... Ok. Eu queria só referir uma coisa ainda sobre a soja, porque eu, por exemplo, a primeira vez que experimentei soja, acho que foi a primeira vez, foi um granulado de soja que eu comprei num supermercado, porque me disseram que se podia fazer bolonhesa e que ficava muito parecida à bolonhesa normal, com carne. E eu lembro, isto já foi há muitos anos, e eu comprei e fiz e gostei. Só depois é que percebi que aquilo nutricionalmente não tem valor nenhum. E que é o processado do processado do processado do processado. Sim. E então há muita gente que me pergunta sobre essa soja granulada e fica já aqui também uma ideia que aquilo pode ser fácil de usar e rápido, já que estamos a falar aqui de medidas para facilitar as tarefas diárias na cozinha, mas efetivamente este tipo de alimento é prático, mas não, só enche barriga, porque de resto não é muito... basicamente, sim, a parte da proteína é proteína, mas é obtido, é basicamente um subproduto, ou seja, em vez de deitar fora o que sobra do processo de extração da soja, do óleo de soja, o que fazem? Uma vez extraído o óleo, em vez de deitar fora aquilo, fazem um processo de extrusão, que é basicamente parecido à indústria têxtil. Eu falo disso também, tenho um episódio desse podcast a falar sobre soja. Portanto, é um processo a altíssimas temperaturas que provoca uma grande perda de vitaminas e minerais, infelizmente, né? E, portanto, só fica o valor proteico, mas... Tirando isso, realmente não é muito interessante. Então seria mais como o próprio seitan, que só tem, a mais-valia será a proteína. Ou tu vês mais vantagens no seitan? Não, exato. O seitan também sim, é versátil. É 100% glúten, não é? Sim, para pessoas, claro, sensíveis ao glúten. Ou sim, isso não, mas a nível nutricional no geral. Mas, pelo menos o seitan não é obtido à custa de um processo tão violento, né? É simplesmente pois, é diferente. Uma coisa que podes fazer em casa, se tiveres paciência, podes fazer em casa. Agora, esses granulados, nacos, bifes, etc., de soja, pronto, não são... Esses processados, olha, e já agora, exatamente, não é só esses granulados, são algumas salsichas, são alguns hambúrgueres, há aí muitos alimentos vegan, sem glúten, que fazem questão de colocar nas embalagens e que dá a sensação que aquilo é super mega saudável. E já que estamos a falar de otimizar a preparação das refeições no dia-a-dia, quero só pedir aqui alguma atenção, porque uma vez por outra, claro que sim, porque vamos variar, mas comprarmos sempre aquele tipo de hambúrgueres que estão congelados e aqueles croquetes e aquelas coisas que são vegan e que têm proteína de soja e têm mais leticina de soja e mais isto e mais aquilo, lá está, não podemos esquecer que é um processado que podemos usar ocasionalmente, mas não pode ser uma forma de otimizar no dia-a-dia e quase por sistema, porque aí o valor nutricional fica muito aquém. Ainda bem que falas disso, porque... Às vezes têm açúcares adicionados, têm muito mais sal do que o normal, para quê? Para viciar um bocadinho, para conservar. Diz. Sim, é super importante o que dizes, realmente, às vezes, mas eu vou comprar um burger vegetal. Não, espera aí, burger vegetal às vezes nem proteína tem, porque está feito de tudo menos que de proteína vegetal. E tens razão. Há marcas bastante boas. Há umas melhores que outras, como é óbvio. É preciso saber ler os ingredientes. É preciso saber ler os ingredientes. Agora, nós, nenhuma das duas temos aqui comissões, né? Podemos falar. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar da Beetroot, que tem hambúrguer. Essa é a única marca que eu posso falar que tem qualidade, mas deve haver outras. Eu é que desconheço, que também não costumo comprar. Deve haver outras, acho que recentemente até saíram outras, mas quero dizer, no dia a dia, quando as pessoas vão buscar ao supermercado ou aqueles substitutos, é verdade que isso não pode ser por aí, não é? Portanto, queremos otimizar, mas também não queremos ir depois para um caminho que afinal já não é assim tão natural e tão saudável como julgávamos, só porque é vegan. Exato. Ou só porque é bio. Atenção, porque o símbolo biológico não quer dizer que aquele alimento é das coisas mais nutritivas, simplesmente não tem produtos químicos ou tem o mínimo de produtos químicos, não é?
Eu lembro-me de conversar isto com a minha mãe, ai, mas tem a folhinha verde, ou seja, é bio. Eu disse, ok, mãe, mas olha lá ali a composição, tem açúcar, estás a ver? Também há açúcar bio, só que é açúcar na mesma, não é? Não são só os químicos que nos prejudicam, é também o próprio ingrediente em si que pode ser ou não interessante, não é? É uma questão de saber escolher, nos informarmos, só o nome, o próprio açúcar, que ele é omnipresente, ele está em toda a parte e nós nem o vemos, não é? Nós temos que perceber que ele tem mais de 30 nomes para o camuflar. E isso está nos ingredientes. Há uma grande falta de atenção na leitura dos ingredientes e ninguém aqui tem culpa de nada. É mesmo, não fomos habituados a isso. E agora temos que perceber que cada vez mais temos que selecionar aquilo que queremos ingerir, porque o que ingerimos vai se transformar no nosso sangue e posteriormente vai nutrir os nossos órgãos e vai fazer aquilo que nós somos hoje em dia. Portanto, se eu tenho uma pera à minha frente, aquela pera vai se transformar na Sónia Jordão. Se é uma pera cheia de nutrientes, eu vou ganhar muito mais do que comer uma pera cheia de pesticidas e com açúcares adicionados. Isto é só um exemplo, não é? Se for um alimento ou um molho que esteja empacotado, já pré-preparado, há uma grande probabilidade de ter ali ingredientes que não são interessantes. Eu fico imenso tempo no supermercado convencional para comprar, às vezes, um pão que não tenha açúcar ou algum ingrediente que eu não costumo comprar ali. Eu normalmente vou sempre aos supermercados biológicos para comprar comida. Nos supermercados convencionais compro alguns produtos de limpeza, também procuro que sejam ecológicos, mas é difícil, uma pessoa habitua-se realmente, e não temos que estar sempre a ler os ingredientes, lemos quando não conhecemos o produto, a partir do momento que já conhecem, já podem confiar. Mas esta questão da otimização na cozinha e de às vezes pensar, ok, isso é muito fácil de falar, mas lá em casa comem comida convencional, eu sou a única que quer comida mais natural, como é que é? Tenho que cozinhar para todos? Isso, essa questão é muito importante, porque este podcast é para as mulheres. E as mulheres geralmente são aquelas que mais queriam, não é? Que mais gostavam de mudar, né? Nós somos muito mais arrojadas, nós somos muito mais, vamos fazer isso. E geralmente é uma coisa que puxa por nós. Sim. Só que há muitas mulheres que têm em casa filhos e maridos, ou companheiros, ou parceiros, que, então, pronto. Como é que é? Há uma premissa que eu gostava de fazer. Foco. Um mínimo de, não é? De autodignidade. Nós não somos as empregadas dos nossos seres queridos. Podemos ser mães de crianças pequenas, mas as crianças pequenas devem ser educadas. Os adultos que vivem conosco, pelo amor de Deus, se querem mesmo fazer outro tipo de alimentação, têm pernas e têm mãos e podem se dirigir à cozinha, certo? O que achas tu? Eu acho muito bem. Eu sei também que há pessoas maravilhosas que não fazem por mal, mas esses maridos maravilhosos que não fazem por mal e que são maravilhosos na relação, mas depois têm essa lacuna, porque já foi, é parte da educação, é tradição, é cultura, é tudo. E eu conheço casais em que ele é maravilhoso em várias coisas, mas a nível da casa, zero, não é? E as pessoas nem fazem por mal e é muito difícil de mudarem, porque já têm 50 anos e se calhar é muito difícil de mudarem hábitos. Portanto, em primeiro lugar, há muitas donas de casa, há muitas senhoras que precisam de trabalho e que podem ajudar a limpar, na cozinha, etc. Agora, a nível da mulher que quer confeccionar as refeições e não tem ajuda lá em casa, é procurar fazer o mais simples todos os dias. E se quiser uma coisa mais arrojada, tem que ser um dia que lhe apeteça e que a sua energia lhe permita, mas não estar a gastar mais da sua energia só para agradar quem realmente aprecia esse empenho, mas depois também não pode retribuir, e isto às vezes a pessoa fica um bocadinho amargurada, quer dizer, eu estou aqui a dar o litro e quase que as pessoas não valorizam tanto o trabalho. Cozinhar dá muito trabalho. Então, há uma coisa muito importante que é, para quem não está mesmo acostumado a cozinhar, os maridos e etc., nós podemos fazer isto quase como um jogo ou como uma formação. Olha, vou-te mostrar o que é que este ingrediente é. E mesmo a fazer isso com os filhos, com os adolescentes principalmente, que às vezes estão muito virados para o telemóvel e para a vida deles e para a privacidade deles, é envolvê-los um bocadinho nesta coisa da confecção da refeição.
em que fazemos quase como um jogo. Olha, hoje vamos conhecer aqui 2 ingredientes diferentes, vou precisar da tua ajuda para uma coisa, da tua para outra, e envolver, se for possível, a família na cozinha, nem que seja só para uma tarefa. Olha, tu podes-me só descascar isto, olha, tu podes-me só picar este alho, ou fazer só isto, pronto, e já estão a participar. Se calhar depois mais à frente lá vão participar um bocadinho mais do que fizeram da última vez. E aos poucos vamos cativando, às vezes também ir com eles às compras ajuda, deixá-los a eles escolher determinados ingredientes para depois conversionarem juntos em casa. Há uma série de sugestões, mas depois, quando não há muito tempo para isso e temos que ser nós a cozinhar para todos, há aqui algumas sugestões que é, ok, muitas vezes o problema aqui é a proteína, não é? Em que a mulher quer comer proteína vegetal, mas o marido quer proteína animal, e os filhos que estão a crescer também são carnívoros, ou querem peixe, ou querem ovos, andam no ginásio, querem proteína. Então, aqui é, em primeiro lugar, no mundo vegetal, não é? em primeiro lugar, é mostrar-lhes alguns documentários onde mostram alguns atletas profissionais que são 100% veganos, e perceber que a proteína também vem do mundo vegetal, e basta olhar para os rinocerontes, para os cavalos, eles são todos veganos, e os elefantes, e são super fortes e ali com muito power. Mas podemos, por exemplo, cozinhar. Ok, o bife para o marido, se for necessário, se não há a mesma hipótese, e para os filhos, para nós o tofu ou o tempê, ou o feijão ou o grão, mas depois eles comem os acompanhamentos que a mulher também come. Ou seja, fazem o peixe, fazem a carne, mas é acompanhado com cereal integral, é acompanhado com legumes salteados, ou ao vapor, ou assados no forno, e assim a única coisa que se tem que cozinhar diferente é a proteína, está bem? Que no início até pode ser assim, mais tarde eles até podem começar a ficar interessados em provar a proteína vegetal, se fizermos uns pratinhos assim mais enriquecidos, porque tanto os homens como os adolescentes gostam de refeições, sabores mais intensos, um bocadinho mais picante, um bocadinho mais forte, a nível energético também. Então se eu fizer, imaginem, se eu saltear ali um tempê e depois levá-lo ao forno, aquilo fica com um power, e pode aos poucos ir cativando, isto é só uma ideia, porque às vezes, por exemplo, os adolescentes adoram massas, se nós usarmos uns noodles, e eles estão, agora está muito a moda o ramen, o meu sobrinho adora ramen, e agora ok, vamos fazer um ramen, e é como se fizéssemos uma sopa de miso, colocamos lá uns noodles de trigo sarraceno, com um tofu assado no forno, uns rebentos de soja, umas raízes salteadas com cogumelos. Tem um ramen fantástico, e os adolescentes agora gostam de coisas que estão na moda. São este tipo de receitas que podem cativá-los, mas lá está. Principalmente aquilo que eu queria deixar aqui é, façam a proteína diferente se tiverem que a fazer, mas os acompanhamentos serem os mesmos. Às vezes os acompanhamentos também são um problema em termos de cereal, ou seja, o acompanhamento típico de base. Arroz branco, massa, batata, não sai daí. E então, às vezes, é um bocado difícil, nesse contexto, começar a falar de cereais integrais, de variar o cereal, cevada, o que é isso? Mas existe o basmati, por exemplo, o basmati integral, basmati semi-integral. Pois, mas temos a questão do arroz, não é? Para fazer uma introdução aos poucos. Pois, claro, o arroz já foi, mais nutritivo do que é hoje em dia, para além do seu valor energético e nutrientes, tem também hoje em dia, infelizmente, é com muita pena, mas o arroz cada vez está mais contaminado, não é? Porque hoje em dia a poluição é muita, e os níveis de arsénico já foram de facto divulgados pelos especialistas, que efetivamente o arroz é dos cereais que está mais contaminado, e até aqui a nível da macrobiótica eu já estou a fazer aqui já há algum tempo, não é? Porque a Antonella faz o favor de me ir informando a parte mais científica da coisa, eu estou sempre na parte mais energética da coisa, eu sou um bocadinho mais hippie, mas é importante juntarmos o melhor dos dois mundos, não é? Tal e qual como as duas medicinas, a medicina convencional e a medicina mais alternativa, que é a mais antiga, se as duas atuarem, uma atua na prevenção, outra atua na doença propriamente dita. Então, se nós tivermos o melhor dos dois mundos, é o ideal. E então, a nível de a parte energética e a parte mais científica, quando falamos em nutrição, podemos juntar o útil ao agradável e perceber que há alimentos que já foram
mais interessantes do que o que são hoje em dia. No meu ponto de vista, creio que ainda não seja necessário abolir completamente determinados alimentos, porque nós podemos não comer com tanta frequência, mas continuar a comer para variar o mais possível. Mas estávamos a falar... No caso do arroz, o Portugal já tem esse hábito por defeito, ou seja, o arroz faz parte, é um staple food, né, no fundo, em Portugal. Os asiáticos ainda é mais, não é? E talvez aqui podemos começar, ou seja, como é que tu podes tentar variar mais essa parte dos acompanhamentos? Eu aqui lembro-me, por exemplo, sempre muito, nesses casos, lembro-me sempre muito de falar de batata doce. Batata doce e as massas mais integrais, porque no início estranham, torcem o nariz, sim, mas as massas mais integrais são melhores do que as massas brancas, mas ainda assim é refinado e o ideal é ter mesmo hidratos de carbono complexos, ou seja, com fibra. Não vamos comer massa todos os dias, mas as crianças adoram, é um facto, não é? Quem é que vai tirar hidratos de carbono às crianças? Passam-se da cabeça. Não hidratos de carbono estão em todo lado, estão importantes. Estão na leguminosa, obviamente não é isso. O cereal refinado, ok, desde que haja fibra suficiente no resto dos alimentos, se calhar é uma coisa que se pode, sobretudo nas crianças, não é? Compensar. Que se pode compensar. Agora, o cereal, às vezes, é a parte que mais custa variar. Olha, o milê. Cereais com sabores muito marcados. Mas, por exemplo, temos o milê com abóbora, que se nós cozinharmos o milê com abóbora e depois triturarmos, e se quiserem até podem pôr um bocadinho de bebida vegetal para ficar mais cremoso, acabamos por, um bocadinho de noz moscada e um fiozinho de azeite e sal, acabamos por imitar aqui um bocadinho o puré de batata. Boa. Não, é só assim um exemplo, não é? Que se possa, e até se pode fazer empadões. E depois há aqui uma coisa excelente para cativar a malta, que é fazer uma maionese, aquela que eu aprendi contigo com tofu silk e vinagre de ameixa meboshi. Depois há uma outra que eu faço, que é só triturar o tofu com um bocadinho de água, leite de soja, manjericão, azeite, sal e sumo de limão, e também fica assim uma espécie de uma maionese de tofu. E depois, quando fazemos uma lasanha vegetal ou quando fazemos de vez em quando um empadão com algumas camadas de milê e depois uma camada de legumes e tofu e depois outra camada de milê e acabar com essa maionese de tofu e vai ao forno, eles vão se passar, não é? Porque o ex-libris é a maionese e isso vai chamar, vai fazer com que aquela receita seja super gulosa e que atraia os sentidos de um adolescente que está muito habituado a esses sabores mais fortes, mais apelativos, não é? Pôr mais gengibre na comida pode ser interessante para imitar um bocadinho os picantes convencionais, e lá está, e em vez de usarmos muito sal, podemos usar gomásio, que são sementes de sésamo tostadas com um bocadinho de sal e que sempre tem mais fibra e que também ajuda a que não se utilize tanta quantidade de sal. Algumas algas para quem queira ser assim um bocadinho mais ousado, se bem que as algas não são uma coisa assim tão exótica, que nós temos uma costa incrível de norte a sul do nosso país, há algas por todo lado, temos ali a Ria de Aveiro com a alga peluche e com o toque de mar, já a cultivar algas marinhas portuguesas, portanto, bora lá experimentar as algas, e isso também pode ajudar a dar um teor de sal interessante nas receitas, isto só para nós tentarmos aqui criar sabores mais interessantes. Depois existe o óleo de sésamo tostado, que é um óleo muito saboroso, que não se deve utilizar com muita quantidade para não dominar completamente o sabor dos cozinhados, mas acaba por ser muito cativante, aquele sabor é muito mais asiático, os salteados, os adolescentes e os homens também gostam muito desses sabores mais dos salteados, do wok, não é? Que está muito também na moda, e pode-se então fazer pratos com uns noodles de trigo sarraceno integral e depois ter assim uns legumes salteados com tamari ou com shoyu e ter um shiitake, uns cogumelos e um bocadinho de tofu ou tempê e tudo misturado com couve salteado. Eles assim já parece que aos poucos vão-se começando a habituar a estes sabores e a comendo verduras sem se aperceber muito, se bem que eles devem se aperceber do que é que estão a comer, não têm que ser enganados. Exato. Então, agora vamos tentar fazer aqui uma datação para a pessoa que só pode, hoje só consegue fazer as compras aí na Senhora Maria, na mercearia da esquina. Vamos embora. Então, pronto, mercearia da esquina. Não há tofu, não há shoyu, não há meboshi, não há
Não há noodles trigo sarraceno. Zero. É a mercearia da Dona Joaquina lá na esquina. O que é que fazemos? Vamos fazer um caril de grão, porque eu já tenho caril em casa. Não, Uma coisa exótica. Dona Joaquina até pode ter caril, né? Se Porque calhar ela tem açafrão ou assim. sim. Então, eu fazia um grãozinho com abóbora e depois fazia um arroz. Lá está. É questão do arroz. Mas depois podia acompanhar com um puré de milê, como se fosse puré de batata. Há aqui uma coisa Dona interessante. Joaquina não tem milé. Mas tínhamos em casa. Comprar tudo lá e fazer lá uma refeição. E Ok. hoje vamos cozinhar. Olha, já viste que para mim não é fácil, que eu estou tão habituada a estes ingredientes. Então deixa-me pensar: batata doce, Está bem, sim. abóbora, cebola roxa. Vamos fazer estes 3 legumes assados no forno, com alecrim, que a senhora se calhar tem alecrim, pronto, alecrim, há aí alecrim com fartura. E se não, pomos orégãos, não é? E podemos pôr orégãos, que ainda por cima têm propriedades medicinais incríveis, não é só para dar sabor, os orégãos são assim anti-inflamatórios brutais, hein? Exatamente. Depois, já temos o hidrato de carbono, que é a batata doce, temos os outros legumes assados no forno, já temos aí fibra, temos aí micronutrientes, temos aí as vitaminas. Depois podíamos, por exemplo, comprar, portanto já temos os hidratos, agora proteína, lá está, podemos fazer o grão. Uhum. Ou um feijão e fazer uma feijoada, uma espécie de uma feijoada sem carne, porque o feijão acompanhado com o hidrato de carbono já, e não só, não é? Porque tu és a própria a dizer que as leguminosas já são uma proteína completa, não precisam obrigatoriamente estar acompanhadas com o cereal integral ou com a batata doce. Exatamente. Batata doce, nesse caso, como não é cereal, nem sequer. Não está incluído, pois. Feijão, feijoada ou caril de grão, por exemplo, não é? Pronto, e depois ter uns brócolos que eu poderia. Mas brócolos, eles não gostam de brócolos. Então, se nós fizermos da seguinte forma, se nós, imaginem, essas senhoras também às vezes têm cenouras com rama, não têm? O meu aqui embaixo não tem, mas não sei. Olha, couve-flor, por exemplo, que às vezes os jovens não gostam muito de couve-flor. Vou dar aqui um exemplo. Portanto, se for verde, se for brócolis, se for couves, eu sugiro escaldar e depois fazer um vinagrete com sumo de limão, com azeite, com sal, fazer assim um vinagretezinho e pôr por cima das verduras. Agora, lembra-me aqui de uma coisa mais arrojada, que é comprar a couve-flor, cortá-la em fatias grossas ao alto e ficar com uma espécie de bifes com 2 centímetros de largura e pôr assim num tabuleiro, ir ao forno a grelhar e depois comprar umas cenouras com rama. A rama da cenoura trituramos com amêndoas, azeite, sumo de limão, é tudo o que há na mercearia. Azeite, sumo de limão, sal, fazemos umas amêndoas, fazemos uma espécie de um pesto com essa rama da cenoura e depois podemos levar as cenouras e essa couve-flor ao forno a grelhar. Quando sai do forno nós depois passamos com o pesto por cima. E em vez da rama de cenoura, o que é que podíamos usar? Podemos usar a rama do rabanete, podemos usar agrião, podemos usar beldroegas, canónigos. Manjericão, que tal? Manjericão fantástico. Manjericão fantástico. Porque às vezes as senhoras da mercearia não têm manjericão, têm salsicoentos. Também dá para fazer com salsicoentos. Também dá. Dá para fazer sem ser amêndoas, pode ser com sementes de abóbora, com sementes de girassol, com pinhão, mas o pinhão está muito caro. A Dona Joaquina é capaz de não ter ainda essas sementes, portanto. Pois, exatamente. Mas pode ter umas amêndoas. Exatamente, mas tem com certeza amêndoas. Aliás, pode ter mais do que isso, até pode ter às vezes vejo pinhão, avelã, que mais? Às vezes tem. Olha, outra coisa, estás a ver aquelas feijoadas à brasileira que fazem, que têm a couve portuguesa toda fininha em caldo verde, que depois é salteada com azeite e alho? Fica saboroso. E as pessoas aí comem verduras de uma forma mais saborosa. E também se pode comprar na mercearia, cá está. Está aqui várias opções que se podem. É mais as leguminosas. Sim. Nós não vamos comprar tofu nem tempê na senhora Joaquina da esquina.
da esquina. Não, e também a clássica sopa, às vezes, né? Como Portugal tem muito essa excelente tradição de comer sopa. Eu gosto imenso, por exemplo, de jantar só sopa. Não gosto de preparar nada, gosto de jantar sopa. Tenho sempre uma sopa feita, só que essa sopa leva já a proteína que é ou a lentilha laranja, que se desfaz e parece batata, ou então, lá está, na Dona Joaquina, se calhar eu conseguiria mais facilmente o grão ou o feijão. E sim, estas sugestões que demos todas agora sobre pratos possíveis que se possam comprar na mercearia da esquina, estavas a falar das sopas, da importância agora das sopas, Isso aí. que efetivamente quem tem uma sopa com leguminosa e cereal tem tudo, não é? Tem uma refeição completa. Eu não ponho cereal na sopa, porque se vou comendo cereais ao longo do dia, não me importo nada de jantar sem cereal. Aliás, é uma estratégia qualquer pronto, para evitar, não é? No fundo, uma sobrecarga calórica no momento do dia, que eu não vou correr nenhuma maratona, vou dormir daí a 2 horas, se calhar. Para o teu filhote que anda aí a fazer montes de desporto, ele se calhar prefere, não é? E até pode pôr na sopa dele colheres de quinoa ou de cevada. De cevada, do que tiver, ou de massa. Há um tipo de massa que aqui por acaso nem encontramos, que é uma massa específica para sopas, que aqui não há, mas qualquer massa serve exato, para complementar. Aqui temos o cotovelinho, massa cotovelinho para as sopas, que é tão boa. Só que é massa branca, também existe algumas integrais, acho eu. Sim, mas pronto, lá está. Para crianças e adolescentes, acho que não há crise, porque eles realmente acabam por comer imensa fibra. Os meus filhos, pelo menos, né, ou quem faz esse tipo de alimentação, acaba por comer imensa fibra, não há nenhum problema em usar. Aliás, em bebês e pequenos, até 2 anos, nem sequer é recomendável, pelo menos do ponto de vista, né, da nutrição de base vegetal, não é sequer recomendável o cereal integral, por causa da fibra. Quando são muito novos, não é? Exato. Até que idade? Até os 2 anos, os guidelines de nutrição, sei que na macrobiótica é diferente, mas na nutrição convencional de base vegetal, aconselha-se o uso de cereais refinados para que o excesso de fibra não acabe por atrapalhar a absorção de nutrientes críticos como ferro e zinco. Mas pronto, isso... Também às vezes há alguma prisão de ventre que possa acontecer, não é? Porque a fibra é interessante para fazer funcionar o intestino, mas às vezes traz um efeito inverso que é a prisão. E às vezes algumas crianças sentem isso porque estão a comer muito integral e o que se pode fazer é ter o melhor dos dois mundos, que é às vezes usar, outras vezes não usar. Chama-se obstipação paradoxal nas crianças. Paradoxal. Crianças que demasiado prematuramente introduzem muita fibra, acabam por ter obstipação. E pronto, depois há fibras e fibras, né? Porque há fibra solúvel e fibra insolúvel. A fibra solúvel da fruta acaba por regularizar um pouco essa situação que pode realmente ser muitas vezes muito secas devido à fibra insolúvel que absorve muita água. E isso é válido também no adulto, né? Adultos que comem tudo muito integral, mas como comem pouca fruta e pouca fibra solúvel. São uns macrobióticos mais fundamentais. Aqueles assim, mais secos. Não. E agora as pessoas estão muito mais abertas e ainda bem. Sim. A macrobiótica está a abrir muito o espectro porque efetivamente percebemos que foi escrita há 100 anos atrás, de homens para homens, no Japão antigo. Temos que atualizar um pouco, não é uma atualização que vai descredibilizar o conceito, não tem nada a ver com isso, mas é adaptar um bocadinho aos dias de hoje e às necessidades que o ser humano tem hoje em dia, porque há 100 anos atrás a vida era muito diferente, não é? Sim, e não é tão, quer dizer, no fundo quem realmente traduziu certos conceitos de medicina oriental mais antiga, foram americanos de origem japonesa dos anos 60, do século passado, mas quer dizer, não é... Mas, e lá está, às vezes há uma certa fixação em certos dogmas, que não. E acho interessante quando há sinergia e as coisas mexem, em vez de ficarem cristalizadas num dia. Não, porque o tal disse que... ok, mas o Hipócrates é o pai da medicina contemporânea, da medicina... ocidental. Desculpa. E pronto, às vezes nós gostamos de citar, faz que o alimento seja a tua medicina, blá, 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 mas o mesmo gajo que achava que todo o problema da mulher era o fato que ela tinha um útero e o útero andava pelo corpo. Quer dizer, portanto... É um filósofo um bocadinho maluco.
Quer dizer, os conhecimentos de anatomia da época não eram o que eram. Eram, pois, eles nem sabiam que a Terra era redonda, não é? Portanto, uma pessoa tem que dar um desconto. Saber Já isso também. sabiam, aí já sabiam. Sim, porque temos esse discurso que na Idade Média ainda achavam que a Terra era chata, não é? Pronto, é mais, mas pronto, não importa. O que interessa é, não vamos só dizer porque uma pessoa disse, então aquilo está certo, temos sempre que pôr tudo em... Questionar, não credo. Exato. Experimentar em nós. Ai, dou-me tão bem com este alimento. Então isso é uma maravilha, deixa-me lá experimentar. Olha, não me dou tão bem. Atenção, pode haver aqui vários fatores. Podemos não estar a cozinhar bem, a preparar bem, ou então é o meu corpo que realmente não precisa ou não aceita bem. E está tudo bem com isso, não é o facto de ser um alimento natural que tenha que fazer bem a todas as pessoas. Eu sou alérgica à alfavaca da cobra, que é uma erva, e fico com asma, e para certas pessoas pode ser uma medicina. Que é tipo a parietária. Sou alérgica, sempre fui, desde criança. Mas é cutânea, não é? É logo com asma, eu ficava com ataques de asma, não ficava com nada na pele, era mais dificuldade em respirar. Mas lá está, um alimento pode nutrir uma pessoa e pode envenenar outra. É só sermos aqui um bocadinho abertos e não fundamentalistas e perceber que as coisas têm que haver flexibilidade para aceitar que não há uma dieta igual para todas as pessoas. Temos que nos conhecer e perceber o que é que o nosso corpo precisa e não precisa. Exato. Portanto, tivemos a cozinhar com o que tem a dona Joaquina, eu acho que já conseguimos muito para as pessoas que realmente têm alguma resistência, porque acho que o passo é duplo. As pessoas sentem que o passo é duplo, que tem que passar para uma alimentação vegetal ou mais vegetal, não é? E ainda por cima estar a incorporar alimentos novos, o que pode ser intimidante. E talvez podemos fazer esse passo intermédio, que é inicialmente só nos cingir aquilo que são os nossos alimentos do dia a dia. Era o que os nossos bisavós comiam. Exato. Era o que havia aqui. E já temos tudo o que precisamos lá, não é? Claro que nós estamos muito mimadas, não é? Tu e eu estamos muito mimadas e gostamos de ir às lojas de SPTO e comprar coisas. O beboche, cuzu. Mas geralmente, se não é o nosso objetivo a curto prazo, também podemos perfeitamente começar a... Sim. Nós podemos fazer uma alimentação natural, super, super saudável, só com aquilo que nós temos em Portugal. Só aquilo que temos na nossa área geográfica. Exato. Que era o que nós... É muito mais barato, relativamente a uma alimentação convencional. E hoje publiquei, por exemplo, um estudo que saiu a falar do impacto ambiental da dieta mediterrânica comparado com a dieta 100% vegetal, e resulta que a dieta mediterrânica, onde foi calculado apenas 10% das calorias vindas de alimentos de origem animal, tinha um impacto superior de 78% comparado com uma dieta de base vegetal. E em Portugal não se faz a dieta mediterrânica, não se faz. Pois. Mediterrânica. Isso é carne e peixe. Peixe e carne, a dieta mediterrânica não tem nada a ver com isso. Tem muito mais variedade. Claro, a dieta mediterrânica tem muito mais vegetais. E a dieta portuguesa não tem. Só por acaso temos uma grande facilidade em encontrar vegetais nos restaurantes, temos sopa e temos sempre, quando é peixe, eu gosto de comer peixe grelhado porque ainda como peixe e ocasionalmente como peixe, mas vem sempre acompanhado com legumes. E se for para a Espanha, isso já não acontece. Exato. E portanto acaba por ser uma mais-valia, mas não estou aqui a defender, é verdade o que tu dizes, podíamos comer muito mais verduras e existe a sopa, que também não há sopa nos restaurantes espanhóis. É verdade. Basta sair aqui da fronteira para perceber isso, portanto, mas eu concordo contigo, Antonella, sim. Portanto, o impacto ambiental não é só de fazer esse tipo de escolhas, mesmo ficando dentro do nosso leque culinário normal, tem uma grande... Olha, o meu avô era macrobiótico, ou seja, o meu avô comia sopa de manhã, andava a cultivar legumes lá num terreno que era do filho dele, e só comia tudo o que vinha diretamente da terra, usava ortigas, comia alhos crus e cebolas cruas e usava a comida como uma medicina.
não é? Não havia medicamentos nessa altura, não havia assim, as pessoas de classe média baixa não tinham acesso à maioria das coisas. Então, antigamente os nossos bisavós eram todos macrobióticos, não é? E não estamos a falar só de macrobiótica, estamos a falar aqui de uma alimentação que se restringia mais a legumes e a verduras. Havia pouco dinheiro, as pessoas faziam um panelão de legumes, verduras, leguminosas e depois punham um bocadinho de carne lá dentro para dar sabor, porque matava-se um porco para um ano para uma família de 6 Sim. pessoas ou 7. A carne era escassa. Só as pessoas que tinham mais dinheiro é que tinham acesso a esses ingredientes. Estás-te a rir, não vais concordar comigo. Estou-me a rir porque estou-me a lembrar da minha bisavó que bebia como se não houvesse amanhã e viveu até os Mas o meu avô macrobiótico também bebia muito. Não havia televisão, Antonella. As pessoas tinham que se distrair de alguma maneira. Mas sim, é verdade. Isso, então, essa parte, pronto, é um bocadinho destrutiva, não é? Então, sem a pessoa se aperceber, está a intoxicar o corpo todo. Ele podia ter vivido muito mais anos, mas por causa do álcool morreu mais cedo do que se esperava. Mas teve uma morte santa. No caso da minha bisavó, 96, já é uma boa idade. A beber, não é? Sim, sim. Imagina. Então, pronto. Sónia, eu acho que estamos já a dar um grande contributo às pessoas que querem realmente começar a organizar. Onde é que as pessoas te encontram? Porque tu és um poço de recursos para tudo, não é? Para de transição. Aprender a cozinhar, para fazer a transição, comigo e contigo, nesses cursos que nós costumamos fazer de alimentação vegan para principiantes. Eu também faço o curso anual de culinária macrobiótica, dou alguns workshops, também algumas aulas privadas de vez em quando, mas mais workshops, mas principalmente este curso anual de culinária macrobiótica, acho que para quem quer conhecer mais sobre alimentos de base vegetal é interessante. Tu também participas nesse meu curso, há um fim de semana que é exclusivamente dedicado a grávidas, bebés, crianças e menopausa e andropausa, portanto a saúde mais hormonal do homem e da mulher. Sim, os meus cursos não são só para mulheres, são também para homens, porque ainda bem que cada vez há mais homens a interessar-se por uma alimentação mais de base vegetal. E também dou consultas de aconselhamento alimentar, claro que lá está. Vão ao meu site, soniajordão.com, também estou no Instagram, no Facebook como Sónia Jordão e podem encontrar-me, e pronto, e é isto. Muito bem, portanto sigam-no, vejam e aproveitem os recursos que essa mulher doa. Muito obrigada. Obrigada, querida, obrigada a todos que estão a ver e a ouvir, e é um até já. Ok, beijo. Beijinho.